Na aula de hoje, nós vamos ver como multiplicar raízes de mesmo índice. Eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, qual a sua cidade, qual o seu estado. Depois da vinheta, nós retornamos direto do quadro. Vamos recordar o seguinte. Primeiro, nós temos o nosso radical. Nós temos o nosso radicando. E nós temos o nosso índice. Quando nós não escrevemos nada, significa que o índice é 2. É a nossa raiz quadrada. Não esqueça disso. O que nós vamos ver hoje é a multiplicação de raízes de mesmo índice. Então a multiplicação é este pontinho. E o índice, observe, é o mesmo. Quando eu não escrevo nada, é porque ele é 2, é a nossa raiz quadrada. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos reescrever a nossa raiz, o nosso radical, e nós vamos multiplicar os números que estão no interior, os radicandos. Então aqui eu vou fazer 2 vezes o 3. 2 vezes 3, 6. Resposta, raiz quadrada de 6. Observe este outro exemplo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Mesma situação. Vou reescrever meu radical. 2 vezes 2, 4. Agora, raiz quadrada de 4, nós já vimos em outras aulas, que é 2. Por quê? Porque nós temos raiz quadrada. O nosso 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, então raiz quadrada de 2 na 2. Simplificamos o nosso índice com o nosso expoente e nós temos 2. Então a raiz quadrada de 4 é 2. Sempre que possível, eu tenho que eliminar meu radical. Outro exemplo. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 10. Conservo o meu radical, mesmo índice, 3 vezes 10, 30. E aí termina aqui. Outro exemplo, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5. Vou reescrever o meu radical e meu índice e vou fazer 3 vezes 5, 15. Outro exemplo. Raiz quinta de 4 vezes raiz quinta de 8. Então, isso fica raiz quinta de 4 vezes 8. É a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Que é a mesma coisa que raiz quinta de 4 vezes 8, 32. Agora, observe. Esse 32, se eu fatorar ele, eu tenho. Dividido por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 4 por 2, 2 e por 2, 1. E aí eu tenho 2, 4, 5. Isso é 2 na quinta potência. Então, raiz quinta de 2 na 5. Elimino. Resposta final é o 2. Então, generalizando, uma raiz n de A vezes uma raiz n de B vai ser uma raiz n de A vezes B. Por quê? Porque tem o mesmo índice. Vamos ver outro exemplo. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 3. Então nós vamos ter raiz quadrada de 6 vezes 3. Raiz quadrada de 18. Agora nós temos que fatorar o 18 para ver se nós podemos tirar alguém de dentro do radical. Então eu tenho 18 fatorando por 2. 18 dividido por 2, 9. Vamos por 3. 9 por 3, 3. Por 3, 1. 2 vezes 3 ao quadrado. Então a minha nova raiz é raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado eu consigo tirar. Então eu fico com 3
vezes raiz quadrada de 2. Ou, posso escrever sem o pontinho, 3 raiz de 2. Quando eu encontro uma raiz exata, se eu sei que é uma raiz exata, eu escrevo a resposta. Por exemplo, raiz quadrada de 4, 2, eu já sei. Agora, se eu não sei, aí eu tenho que fazer a fatoração. Não sei se é exata ou se não é exata. Tem que fazer a fatoração para ver se sai algum elemento de dentro do radical ou não, ou se termina por ali. Por exemplo, raiz quadrada de 15. Não tem nenhum número que vezes ele mesmo dê 15, então não é exata. Agora, fatorando 15, não dá por 2, dá por 3. 15 dividido por 3, 5. 5 dá por 5, 5 dividido por 5 dá 1. 3 vezes 5, 15. Não tem como tirar ninguém. Ó. Se eu escrever aqui, ó, 3 vezes 5. Não tem como tirar ninguém de dentro do radical. Pode acontecer de eu ter mais de 2 termos para multiplicar, mas é a mesma coisa. O importante é saber se o meu índice é o mesmo. Se o índice é o mesmo, é só eu ir multiplicando. 2 vezes 5 vezes 3. Ou, se você quiser escrever, raiz quadrada de 2 vezes 5 vezes 3. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Raiz quadrada de 30. Não é uma raiz exata. Não tem um número que multiplicado por ele mesmo dê 30. Se eu fatorar, eu vou ter por 2, 15, não dá mais por 2, por 3, 5 e por 5, 1. Então, raiz de 30 fica assim mesmo. Por hoje é só, até a nossa próxima aula. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e bons estudos!